O embaixador da Noruega é assassinado em Bangkok e Oslo resolve enviar o seu melhor detetive para resolver esse caso. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos de volta, eu sou a Cat e hoje tô aqui para fazer resenha de Baratas do Jon Nisbo, segundo livro do detetive Harry Hole, essa série de literatura policial nórdica que eu gosto bastante e que agora eu estou lendo na ordem. Então já tem resenha do primeiro volume, que é o Morcego, aqui no canal, e agora nós vamos falar então sobre Baratas. Esse livro foi originalmente publicado em 1998 e ele traz mais uma aventura investigativa do detetive Harry Hole, que dessa vez vai ter que investigar o caso de um embaixador assassinado em Bangkok. Antes de eu entrar na resenha, deixa eu comentar uma coisa que eu acho que é interessante falar. Eu até já havia comentado isso no vídeo que eu fiz falando sobre todos os livros do Harry, que tá aqui no canal, se você quiser um guia sobre a série inteira, que é o fato de que eu vou pronunciar aqui no vídeo Harry Hole e Jon Nisbo. Eu sei que em norueguês não se fala dessa forma, eu acho que eles falam Harry Hula, mas eu já assisti algumas entrevistas do próprio Jon Nisbo em que ele pronuncia Harry Hole. Ele mesmo já falou que ele entende que principalmente para países de língua inglesa, é natural que as pessoas falem Harry Hole, e ele mesmo fala Harry Hole em algumas entrevistas que ele dá. Ele também pronuncia o seu próprio nome como Jon Nisbo quando ele dá essas entrevistas. Então, se o Jon Nisbo não vê problemática nesse jeito de falar o nome do personagem, eu também não vejo, e é assim que eu vou continuar pronunciando, tá? Então seguimos com a resenha de Barata do detetive Harry Hole, escrita pelo Jon Nisbo. Tudo aqui começa quando um diplomata norueguês, ele vai ser assassinado, ele vai ser encontrado morto dentro de um hotel de reputação questionável, né, com uma faca nas costas. Claro que isso já coloca a diplomacia de Bangkok com Oslo em polvorosa, e o governo já pensa em como é que vai resolver essa questão de forma discreta. Afinal, não pega muito bem o embaixador norueguês ter sido encontrado naquela situação dentro daquele hotel que tem uma reputação bem duvidosa, se é que vocês me entendem. Então, pensando em manter a relação entre os dois países tranquila, resolver tudo na surdina, tudo no segredo, Oslo resolve enviar para Bangkok um dos seus detetives para fechar o caso, que vai ser o Harry Hole. O Harry é um detetive que nós conhecemos lá em O Morcego, ele ainda está lidando com as sequelas emocionais do que aconteceu com ele no primeiro livro, e ele é uma pessoa que ele tem um faro extremamente apurado, ele é muito inteligente, quando ele pega um caso é difícil ele largar sem solução, mas o Harry também é um personagem cheio de problemáticas pessoais. Ele é um alcoólatra, ele lida com isso o tempo todo, e ele também tem questões do seu passado que ainda ferem muito quem ele é e que tornam o dia dele muito difícil. Então o Harry, ele é escolhido porque ele é muito bom sim no que ele faz, mas também porque a polícia de Oslo quer que o Harry se afaste um pouquinho ali da delegacia e vai fazer outras coisas em outro lugar. Então o Harry sai do frio extremo de Oslo e vai parar na calorenta e barulhenta Bangkok de 1998. Lá ele vai se unir à polícia local, comandada pela Liz, que é a inspetora da região, vai visitar o local onde o embaixador foi encontrado assassinado, vai averiguar o corpo e começa a fazer perguntas. Só que o que o Harry não percebeu, e ele vai perceber ao longo do livro, é que ele não foi enviado, digamos, para resolver a morte. Ele foi enviado para finalizar e para fechar o caso de forma satisfatória e silenciosa. Só que o Harry não é desse tipo. Ele não é o tipo de pessoa que vai chegar lá e vai finalizar o caso só para cumprir um protocolo e botar uma assinatura. Assim que ele põe os olhos no corpo do embaixador e algumas coisas começam a saltar ali a sua mente, ele já percebe que ele vai precisar investigar aquilo e ele vai chegar ao cerne da questão. Ele vai perceber que existem algumas inconsistências na vida do embaixador, que esse embaixador tem dívidas com a agiota, mesmo sendo um homem muito rico, que ele está em posse de fotos incriminadoras que tem a ver com um crime muito específico. Então o Harry percebe que não dá só para ele fechar o caso ali de forma protocolar para agradar as autoridades. Ele vai ter que descobrir o que aconteceu. Esse segundo livro, ele tem um ritmo mais ágil do que o primeiro. Quem assistiu a resenha de O Morcego, lá eu comento que o primeiro livro dele é um pouquinho mais denso, ele é um pouquinho mais truncado, porque o Jon Nisbo estava descobrindo a própria escrita naquele livro. Já nesse aqui, no segundo, já dá para perceber que o autor está mais desenvolto na sua narrativa, o ritmo já é diferenciado e você percebe que ele tá pegando o ritmo da coisa. Então eu achei esse aqui melhor do que o primeiro. Ele ainda vai falar bastante sobre as questões sociais e políticas, porque essa é uma marca registrada do Jon Nisbo até hoje no seu trabalho. Ele sempre traz essas críticas sociais entremeadas nas suas narrativas policiais. E aqui ele vai nos falar bastante sobre essa Bangkok
Bangkok de 98, enquanto ele investiga esse crime. Então ele traz para o leitor, principalmente o leitor de hoje em dia, que talvez não lembre ou não tenha conhecimento da Bangkok dos anos 90, como aquela sociedade estava estruturada na década de 90, em 98, e como é que a estrutura dessa sociedade tem a ver com a própria vida do embaixador da Noruega que mora ali. Ele traz esse panorama que na época estava se falando muito, que era o panorama dos tigres asiáticos, dos grandes poderes da Ásia. E aqui no livro fica bem explícito como nessa década, né, no final dos anos 90, Bangkok estava recebendo um grande investimento estrangeiro de multinacionais que começaram a se mudar para o país. É uma Bangkok que ainda é bastante rural, mas ao mesmo tempo com a inserção das multinacionais, também é uma Bangkok que está apontando para o futuro. E tudo está cozinhando num caldeirão gigantesco ali no meio. E essa questão dos embaixadores também nasce dentro desse novo momento. E o Harry vai demonstrando isso pra gente, ele vai falando pra gente sobre esse assunto, os outros personagens vão falando sobre essa Bangkok, e a gente vai criando, vai construindo esse panorama dos anos 90 dessa cidade, e vai entendendo um pouquinho mais da Tailândia do período. E o que fica bem explícito com a situação do embaixador norueguês é que, a partir do momento em que esse investimento internacional entra em Bangkok e que faz a cidade explodir economicamente, você tem o ônus e o bônus. Você tem o bônus do desenvolvimento econômico, principalmente o desenvolvimento rodoviário, que é uma das questões tratadas aqui, mas você tem o ônus também, porque quando todos esses estrangeiros invadem o país ou passam a morar no país, principalmente se concentrando ali em Bangkok, você tem um aumento gigantesco da prostituição, do abuso de entorpecentes. E aqui eles falam das casas de ópio que começam a proliferar muito mais depois dessa inserção internacional dentro da cidade. E aqui eu acho que é legal fazer o gancho, né? Por que o livro se chama Baratas? Tem tudo a ver com isso. Não é sobre as baratinhas, né? Eu até vi gente comentando, Cat, não quero ler esse livro porque eu não gosto de barata, eu tenho pavor, eu não quero entrar aqui e enxergar um monte de baratas. Não se preocupem, o Harry vai ver umas baratinhas ali de vez em quando, mas o título se refere ao fato de que quando você mata uma barata, outras dezenas, centenas vão aparecer ou estão escondidas em algum lugar. E eles fazem essa conexão com essas violências de Bangkok. Você pode derrubar uma casa de ópio, mas quando você derruba uma casa, outras 10 surgem no lugar. Você pode prender alguém que está impulsionando a prostituição, mas logo depois, outras 10 casas de prostituição também abrirão em outro lugar. Então, o baratas que ele fala é nesse sentido, é no sentido de que, por mais que você faça o seu trabalho e derrube uma coisa ruim, outras milhares e centenas surgirão em outro lugar, porque esse é o preço que se paga por essa movimentação. Claro que aqui nós teremos mais uma vez o Harry lutando ali com os seus demônios interiores, com os seus problemas em casa, com o seu alcoolismo também. Essa é uma questão que vai sendo tratada em todos os livros do personagem. Ele é um personagem que ele tem esse lado incrível da investigação, ele é muito perspicaz, ele é inteligentíssimo, ele vê coisas que ninguém mais vê, mas ele também lida com todas essas nuances pessoais que são sombrias, são difíceis e que eu acho que tornam o personagem mais interessante, porque você entende que ele é alguém real, é alguém que poderia existir, não é aquele ser perfeito, aquele detetive quase utópico e maravilhoso. Não, ele é um cara cheio de problemas e que tá sempre na sarjeta tentando dar o seu melhor. Achei a resolução desse crime também bastante inteligente. O assassino fez uma coisa toda elaborada, quase um livro da Agatha Christie no final. Eu lembrei de quando os vilões da Agatha são revelados e você descobre que o plano deles era gigantesco e muito minucioso. Aqui é muito parecido, tá? Quando o vilão revela como ele montou toda a sua questão ali, é tudo minucioso, tinha muitos detalhes, teve muita coisa que ele fez e realmente eu adivinhei a pessoa, mas eu não teria adivinhado o caminho que ela fez pra chegar lá, sabe? Em suma, gente, eu achei esse um livro mais dinâmico que o Morcego. Eu acho que se você leu o Morcego e não gostou muito, pensou em desistir da série, continua, leia Baratas, eu acho que ele é melhor. O John Nisbo é um desses autores que ele foi calibrando a sua escrita conforme ele foi escrevendo, você consegue perceber isso. Inclusive, no dia que eu estou gravando pra vocês, eu já estou lendo o terceiro livro. E, gente, o terceiro livro, ele deu um salto gigantesco de escrita. É uma outra coisa. Então, o John Nisbo é realmente um cara que ele vai melhorando conforme os livros passam. Então, não desista lá no Morcego se você tentou e não gostou. Leia o Baratas também. Prometo que não vai ter muita baratinha aqui no meio da história, tá? Ele vai ver uma ou outra ali, mas não é nada muito sério. Você não precisa fechar os olhos nem pular nenhuma página. Vou deixar o link pra todos os livros da série aqui embaixo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais. Eu adoro Harry, eu já li vários livros esparsos ali dentro da série e agora eu estou voltando pra ler na ordem corretinha, pra eu entender o personagem do começo até o fim. E tá sendo muito legal, como eu falei, o terceiro livro já tá incrível, então eu acho que também vai ser ótimo. E vai ter resenha aqui pra vocês também. Muito obrigada por me acompanharem em mais uma aventura do John Nisbo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!